Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus, de Braço do Rio, presidida pelo pastor Zé de Souza. Lição de número 7, desse 14 de fevereiro de 2021. Nós vamos falar de cultuando a Deus com liberdade e reverência. O culto a Deus deve ser ter liberdade, porém com reverência. O textuário de João 4:24 diz: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não aonde adorar. Como prestamos o nosso culto. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, capítulo 14, ele fez a pergunta: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? O que fazer na hora do culto? O objetivo geral dessa lição é conscientizar que o culto pentecostal há liberdade e reverência, a liberdade para adoração, mas sem, contudo, faltar a reverência. O Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto, mas temos Paulo escrevendo à comunidade cristã em Coríntios, capítulo 14, vemos ali como devemos organizar o culto a Deus. Com base nesse exemplo é que nós vamos estudar os elementos para que o culto seja aceitável a Deus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Nosso culto deve ter elementos para que seja aceitável diante de Deus. O culto tem que ter liberdade e reverência. Culto pentecostal. O que é essa liberdade e reverência? A liberdade é uma flexibilização, não há uma regra rígida. O culto deve ser assim, descrito dessa maneira. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias, não há um engessamento quanto à liturgia. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm a sua forma distinta de culto. Igreja católica, romana, ortodoxa, algumas protestantes e dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos tempos. Mas essa flexibilidade de não engessar tem limites. Tudo deve ter respeito pela estrutura já existente. Em Coríntios, que é a base do nosso estudo, diz: faça-se tudo decentemente e com ordem. Tem que ter cuidado com a liberdade para não virar liberalismo. Tudo pode. O culto. Culto é sinônimo de adoração. O que é cultuar? É adorar. Nosso enfoque é adoração. Do grego, a palavra adoração vem de um significado de serviço, de adorar, prestar culto. A Septuaginta vai traduzir como serviço, culto. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, a forma como adoramos a Deus, os elementos que há no culto pentecostal. O culto tem que ter reverência, não se pode faltar reverência. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração, a exaltação da majestade divina. Reconhecemos que Deus é o ser supremo, é criador de todas as coisas. Por isso, o culto, quando você está num culto, você deve entender que você está diante da autoridade máxima em todo o universo. Como se comportar? Muitas pessoas têm todo um tratamento quando está diante de um juiz, diante de uma autoridade humana. Imagine quando estamos diante de Deus. Quando nos reunimos na igreja, temos que entender que estamos diante do Criador do universo. Daquele que basta uma palavra e todas as coisas acontecem. Então, o culto deve ser com reverência. Tudo com decência e ordem. Paulo está falando do culto de adoração. Culto é diálogo com Deus, de Deus com o seu povo. É um momento de reverência. Eclesiastes 5:1 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Alguém duvidaria que Salomão, quando escreveu esse texto, se vivesse em nossos dias, ao invés de escrever guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, talvez escreveria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. A adoração é um momento de conexão com o céu e não com a internet. É um momento de você desligar de tudo, de todos à sua volta e cultuar a Deus. E está no momento de adoração. Da sua mente está totalmente voltada para Deus.
para ouvir a sua palavra, para adorar, para prestar culto. Quando estiver na igreja, meu irmão, minha irmã, se desligue de tudo, se conecte no céu, se conecte em Deus. A adoração a Deus é essencialmente o reconhecimento, a celebração e exaltação da majestade divina. Reconhecer que Deus é a autoridade máxima sobre a terra. É celebrar a Ele, é exaltar a majestade, o controle de Deus. O centro do culto pentecostal. O centro do culto pentecostal não são as pessoas, não é o pregador, não é o cantor, não são os levitas, não são. O centro da nossa adoração é Jesus. Alguns acusam que na igreja pentecostal dá mais ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. Nós adoramos ao Deus Trino. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração. O centro da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus é Jesus. Jesus é o Salvador do mundo. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para adoração ao Deus Trino. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz: reunimos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos ao Deus no Espírito e glorificamos a Cristo Jesus e não confiamos na carne. É um culto vibrante no poder do Espírito Santo. Coríntios 14, o centro é a adoração. Paulo se pergunta: o que fazeis quando vos ajuntais? Ele está se falando do culto. O que fazeis quando estiverem juntos para cultuar? A exortação de Paulo à igreja de Corinto ensina muita coisa sobre o culto. O culto não era entediante, nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso. Havia uma interação dinâmica, compartilhar, receber. Os crentes não eram espectadores, participantes do culto. Nós não somos espectadores, apenas estamos no culto para receber, para ouvir. Podemos participar. Não há instrução paulina que indique a manifestação restrita à liderança. O contexto sugere a participação de todos os crentes. O que fazeis quando vos ajuntais? Ele pergunta aos crentes. Nós pentecostais, os primitivos cultos eram espontâneos, diferentes das reuniões da sinagoga. Muitas características vieram da sinagoga, mas era diferente. A liturgia do culto constava de oração, de cântico, louvor. O louvor é parte da adoração a Deus, desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. Louvor, adoração a Deus. A leitura da palavra aparece como elemento do culto cristão. Paulo, quando escreveu a Timóteo, diz: persiste em ler, exortar e ensinar. É uma referência à leitura pública da palavra de Deus. As ofertas fazem parte da adoração bíblica, desde o Antigo Testamento. O objetivo da oferta é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Mas o centro do nosso culto é Jesus. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração, centro da mensagem pregada pela nossa igreja. O centro não são bênçãos materiais. O centro da mensagem é Jesus. Jesus é o centro de tudo. Como se expressa a liturgia das nossas igrejas? Nossas reuniões de adoração, a nossa liturgia é simples. Qualquer irmão, qualquer irmã pode adorar a Deus com liberdade. A nenhum dos irmãos é negado o púlpito. Tem a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre salvação, sobre cura, sobre libertação, sobre outras bênçãos. Isso nos impulsiona a adorar a Deus. Como Deus tem abençoado os nossos irmãos, como Deus tem salvado. A maioria desses testemunhos se baseia na fé. E há salvação por meio da fé. Isso impulsiona a adorar a Deus. Os milagres registrados na Bíblia inspiram nossos irmãos a receber a bênção. Foi dessa maneira que crescemos e tornamos a maior denominação evangélica do país. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. Ela não é mentirosa, ela não é fingida, ela é verdadeira. Ela é feita com base naquilo que Jesus fez na nossa vida. Testemunhamos daquilo que Jesus faz, daquilo que Jesus fez e da fé que temos no que Jesus ainda vai fazer. Esse é o culto pentecostal. Nessas reuniões coletivas de adoração, temos as mesmas características do culto da igreja de Corinto. As manifestações no culto que Paulo menciona em Coríntios 14 é real em nós. Paulo fala: o que fazeis quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo,
tem cântico, tem doutrina, tem ensino, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Isso tudo pode acontecer no culto, com decência e ordem. Ou seja, no culto tem esses elementos: cântico, ensino da palavra, revelação, línguas estranhas, interpretação das línguas estranhas, que aí vem a mensagem revelada de Deus. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, vivemos as mesmas experiências, são expressões espontâneas do Espírito Santo. Paulo está falando do culto pentecostal e se refere ao dom de língua, de interpretação, de profecia. Aquele que nos visita sente a presença de Deus. A liturgia da nossa igreja é simples e permite qualquer irmão testemunhar, adorar a Deus com liberdade. O que precisamos saber é que no Novo Testamento não se estabelece uma regra, uma forma litúrgica de adoração. Parece que o Espírito Santo não teve essa preocupação. Os nossos cultos são dinâmicos, são espontâneos em nome de Jesus, mas essa espontaneidade é com reverência. Não somos espectadores dos cultos, como um teatro, um cinema. Participamos do culto com cânticos congregacionais, corais, conjuntos, grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. Que você seja um adorador e não um espectador no culto. Quando estiver na igreja, se desligue de tudo à sua volta. Não fique mexendo no seu celular, conversando com alguém. Adore a Deus. Guarde o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Tire a sandália do teu pé quando estiveres na presença de Deus. Tenha reverência ao adorar ao Senhor. Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe, em o nome de Jesus. Amém.